Olá a todos, meu nome é Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da DAD. Você que está aqui pela primeira vez, já deixa o seu like aqui para estar ajudando a gente. O like faz com que o YouTube ele entregue o vídeo para mais pessoas. Além disso, se inscreva aqui no nosso canal também, ativa o sininho, você vai ser sempre notificado quando a gente estiver lançando vídeos novos. Além desses vídeos que eu lanço, tem o nosso outro professor que é o Danilo também, que ele cria vídeos de análise, opiniões sobre diversos temas voltados ao agro também, muito bacana. E também tem as nossas lives semanais. Toda semana a gente lança uma live num formato de um aulão, onde a gente aborda diversos temas voltados ao agro. Muitas dessas lives a gente gera um certificado de participação, então é muito bacana. E para você não perder nada disso, só se inscrevendo no canal e ativando o sininho, que você vai ser avisado sempre que tiver ou um vídeo ou uma live. Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar de um tema muito bacana e que muita gente pede para a gente, que é a questão da amostragem de solo. Eu vou abordar como realizar uma coleta de solo para análise. Aparentemente é algo simples, só que ainda gera muitas dúvidas e tem muitos conceitos ali de qual que é a maneira correta de você estar realizando essa coleta de solo, porque se você realizar de uma forma incorreta ou ao enviar ao laboratório uma amostra que não for uma amostra coletada de forma seguindo os padrões pedidos, isso pode gerar informações incorretas para você e pode gerar toda uma cadeia que não vai ser muito bacana. Você tendo informações incorretas, você não vai tomar as melhores atitudes ali no campo e com certeza você não vai ter um resultado satisfatório. Então eu vou vir aqui hoje e abordar de forma mais direta como que funciona todo esse processo de amostragem. Beleza? Então, vamos lá. Mas antes disso, eu tenho uma dica muito bacana, que é sobre a nossa apostila, que é a apostila do agro, tudo sobre solo. Então, você que deseja saber absolutamente tudo sobre solo, principalmente a parte de fertilidade do solo, a questão da análise e interpretação do solo, inclusive o que eu vou estar abordando aqui hoje em relação ao processo de amostragem, a parte de correção do solo e quais são os principais segredos para a produtividade agrícola, só acessar o link aqui na descrição do vídeo que você já vai entrar em contato com o Jonas e ele vai te explicar tudo certinho. Beleza? E já tem um benefício super bacana: frete grátis para todo o Brasil. Ou seja, qualquer lugar do Brasil que você tiver adquirindo a nossa apostila, você recebe com frete grátis. E tem mais uma coisa muito bacana, que adquirindo a sua apostila, você recebe o acesso a um super curso online de análise e fertilidade do solo com certificado. Ou seja, adquiriu a apostila, você recebe o acesso ao curso de análise e fertilidade do solo e recebe um certificado de participação junto com você aí na sua casa. Beleza? Então não perca tempo. Primeiro link aqui na descrição, só acessar que você vai ser direcionado para conversar lá com o Jonas e ele vai te explicar tudo certinho. Ok? Então vamos lá. Amostragem de solo. A amostragem de solo, basicamente, é a análise do procedimento que vai permitir entender a necessidade do solo em relação à questão da reposição de nutrientes e qual que é a capacidade dele em estar disponibilizando nutrientes para as culturas se desenvolverem. E, por exemplo, caso a adubação e a calagem do solo seja realizado sem a recomendação adequada, ela pode acarretar em alguns fatores, sendo esses uma baixa ou então uma alta disponibilidade de nutrientes do solo, em relação também a desperdícios, como por exemplo, você vai estar oferecendo ao solo mais adubo que precisa, ou mais calcário que precisa. Isso acaba gerando um desperdício. Então, em vez de você disponibilizar a quantidade que precisa, você acabar economizando ali na quantidade de adubo, você acaba causando esse desperdício e, consequentemente, perdendo dinheiro. O outro ponto é a má absorção e, consequentemente, gerando um mau desenvolvimento das plantas, um maior custo de produção, principalmente devido à questão do desperdício, menor produtividade, consequentemente, uma menor lucratividade. Agora, eu vou falar um ponto em relação à representatividade da amostra.
Um ponto é que é importante lembrar que uma amostra ela é uma porção de solo que ela vai representar toda uma área produtiva. Então, o que você vai disponibilizar ao laboratório é apenas uma pequena fração, só que essa fração ela é muito importante, porque ela vai representar toda uma área produtiva. Devido a isso, existem alguns métodos que eu vou mostrar a seguir para que essa amostra de fato ela corresponda da maneira mais real possível toda a área. Caso contrário, caso isso não ocorra, o resultado analítico pode não ser preciso e, igual eu disse anteriormente, isso pode acarretar num desperdício, numa perca de dinheiro e muito mais. Agora eu vou entrar no assunto em si, que é como realizar a amostragem de solo. Então, preste atenção. O primeiro ponto que envolve é a questão da separação das glebas, que eu vou explicar um pouquinho melhor agora para vocês. Para que a amostra ela represente totalmente a propriedade, o que é recomendado é você estar dividindo a unidade produtiva em glebas. Glebas se caracterizam em áreas dentro de uma propriedade. Então, diferentes glebas são diferentes pontos, diferentes áreas dentro de uma área maior, no caso, a sua propriedade. E essas glebas, elas não devem passar de cerca de 20 hectares, e na sua divisão deve levar em consideração topografia do local, textura, cor do solo, vegetação, e também manejos anteriores, como por exemplo as adubações que já foram realizadas naquele local e também os processos de correção do solo e calagem que também foram já realizados naquele local. Esse é um exemplo de divisão de glebas. Então, como é possível ver no exemplo da imagem, as áreas lá A, B, A, C, A, D, A e A, F seriam as glebas dessa propriedade, onde vai ser necessário cada uma dessas áreas fazer a coleta de mais ou menos 20 pontos, que se caracteriza cada ponto uma amostra simples. Assim, juntando esses 20 pontos, você forma uma amostra composta. Então, como é possível ver aí na imagem, ele é um exemplo bem claro de como é possível fazer essa divisão de uma área por glebas. Então, uma gleba se caracteriza num espaço que apresenta um percentual de árvores novas. Outro ponto apresenta um maior percentual de árvores antigas. A terceira gleba representa uma pastagem já em declive. O outro ponto, o D, representa também uma pastagem em declive, só que um declive maior. O ponto E representa uma cultura adubada e o F, uma cultura não adubada. Então, igual eu citei, recomenda-se em média cerca de 15 a 20 pontos de coleta por gleba para uma representação homogênea. Ou seja, você dividiu lá em glebas, então em uma gleba você vai coletar ali de cerca de 15 a 20 pontos. Fazendo essas coletas, que são as amostras simples, você vai lá, o que eu vou explicar mais para frente, né? Mas você vai homogeneizar elas e assim você vai gerar uma amostra composta. Segundo ponto, que também é muito importante e que faz a total diferença, que é em relação às ferramentas necessárias. Então, parreta, enxadão, principalmente trado, eles são os mais recomendados para a realização da coleta. E os trados, eles tendem a tornar a coleta mais prática e mais rápida, que além de retirar uma quantidade de solo na mesma proporção e na profundidade correta em todas as coletas que são realizadas. Também é recomendado você ter um balde ali para você estar realizando a homogeneização das amostras e também sacos plásticos, principalmente sacos já apropriados para isso, identificados para você estar armazenando a amostra. No caso, o trado que eu falei, ele é essa ferramenta. Ele você vai inserir ela no solo. A maioria dos trados você vai estar rotacionando ele vai fazer a coleta do solo e ele consegue, o bom dele, igual eu citei aí, que ele consegue coletar amostras igualitárias ali, a mesma quantidade de solo, diferentemente de você estar escavando ali com um enxadão, com uma própria enxada ou com uma pá, que você nunca consegue pegar, às vezes, numa profundidade padrão e também numa quantidade padrão. Aqui, então, tá mostrando todas as principais ferramentas. Então, igual eu citei, o trado, que é o principal, que é o mais utilizado.
Um dos mais conhecidos, né, tem esse trado de rosca, em que você vai inserindo no solo, vai rotacionando o trado e ele vai coletar, e a hora que você volta ele coleta essa amostra de solo. Tem o trado de calador também, que você vai inserir ele no solo, você consegue, você puxa ele já tira a amostra. E tem também o trado holandês. Além disso, tem a parreta, que é para acabar auxiliando também, o próprio enxadão, um balde limpo para você estar realizando a homogeneização e também um saquinho para você estar armazenando as amostras para você estar caminhando para a análise. Terceiro ponto, que é como fazer a coleta da amostragem de solo. Então, basicamente, a coleta ela deve ser feita em pontos aleatórios, num caminhamento em zigue-zague dentro de cada gleba. Então, antes da coleta, deve-se retirar com cuidado a vegetação daquele local e outros elementos, como, por exemplo, galho, pedra, é, outras coisas ali que podem estar influenciando e podem estar atrapalhando na realização da coleta, sem que essa retirada se retire ao mesmo tempo a camada superficial, a matéria orgânica, que isso também vai ser coletado. Então, assim, em relação a esse caminhamento em zigue-zague, por exemplo, você tem uma área lá, uma gleba, nele você vai fazer caminhar para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, num formato basicamente de zigue-zague. Por quê? Porque se você caminhar, por exemplo, de forma reta, você não vai ter uma amostra aleatória, assim, pode-se dizer. Você vai ter uma amostra ali única ali de uma faixa de terra. Então, por isso que o recomendado, quando você for realizar essas coletas das amostras simples, é você fazer esse caminhamento em forma de zigue-zague para tornar o mais aleatório possível a coleta dessas amostras. E em relação à profundidade da coleta, o recomendado é que deve ser coletado entre 0 a 20 centímetros de solo. Aí deve ser colocado tudo num balde junto com todas as amostras simples da gleba. E o que deve ser estar atento é em relação aos torrões, esses torrões presentes ali que às vezes você acaba coletando, principalmente quando a coleta não é feita com o trado, é feita com enxadão, é feita com uma pá, você acaba pegando alguns torrões de terra. Então esses torrões eles devem ser desfeitos para evitar o máximo de contaminação na amostra. É feita uma junção e a homogeneização de todas as amostras simples de uma gleba, que ela vai acabar se tornando numa amostra composta, e a partir dessa amostra composta que vai sair a amostra em si mesmo, que é encaminhada para análise de solo. Então, um ponto aqui é importante saber que existem coletas que precisam de uma maior profundidade. Isso vai depender muito do tipo de coleta, do tipo de análise que você pretende almejar, mas existem outras coletas que, além do 0 ao 20, você precisa coletar numa profundidade de 20 a 40 centímetros ou até mesmo de 40 a 60. Só que isso vai variar muito. O certo é você estar questionando a pessoa responsável ali, ou pesquisando, antes de você estar coletando a profundidade que você acha ideal. Ok? E isso ocorre em profundidades maiores. Um ponto, né, é que principalmente em culturas perenes e com áreas que já têm uma suspeita de acidez do solo. Um ponto também é que a amostragem do solo ela não deve ocorrer em períodos muito chuvosos, ou seja, que o solo está muito úmido, ou então em períodos de estresse hídrico. Assim como não deve ocorrer também em períodos antes ou em períodos após adubação e calagem, já que ela vai acabar não trazendo informações verdadeiras para o solo. Ou a adubação que ocorre naquele local, ou a própria calagem, ela vai maquiar essas informações. E essas amostras que você coletou, essas amostras compostas, elas devem ser secas sobre a sombra e também em locais ventilados, antes de ser encaminhado para o laboratório especializado. Agora, já encaminhando para a parte final, chega a parte da embalagem e da identificação. Então, o recomendado é que deve-se retirar cerca de 500 gramas de cada amostra composta, colocar num saco plástico limpo e, novamente, tomar muito cuidado com as contaminações. Basicamente, um saco ali que você encaminha é nesse formato que está na imagem. É um saco identificado, nele você vai colocar, fazer uma identificação sua, uma identificação às vezes da área ali, para você não se perder, caso for diferentes amostras.
E aí, a partir disso, identificado e lacrado, assim, fechado certinho, você pode estar encaminhando ele para laboratório. Igual eu citei aqui, né? Não esquecer de identificar devidamente cada amostra composta da gleba, com o seu nome, tipo de material, profundidade coletada, gleba correspondente, data e análise solicitada. Isso vai depender também de laboratório para laboratório. Existem alguns laboratórios que não pedem todas essas informações. Às vezes uma informação mais básica ali, só para você não se perder qual gleba, nome seu, questão da profundidade, já está o suficiente. Mas, claro, isso é o famoso depende, vai depender muito do laboratório que você está encaminhando e o tipo de análise que você está realizando. E após o resultado da análise do solo, de preferência, caso você não tiver o conhecimento para estar interpretando os resultados, procurar um profissional qualificado para que haja o cálculo correto, interpretar, né, de forma correta os resultados ali e fazer um cálculo correto ali de adubação de calagem, que com certeza o processo de amostragem do solo ele vai tornar a sua lavoura muito mais produtiva e seus investimentos de produção mais objetivos e também mais assertivos. Então, recomendo muito todo produtor rural, você que está fazendo um projeto ali em uma área ali, realizar a análise de solo. Porque a análise de solo é um investimento barato, porque muitas pessoas pensam, nossa, será que é algo muito caro? Não. Você fazer uma análise de solo é muito barato. Isso, claro, que vai depender, novamente o depende, né? Vai depender do tipo de análise que você está buscando, mas varia de cerca ali de, às vezes, com 30, 50 reais você já consegue realizar uma análise, até análises mais complexas ali com 150 reais ali, você já faz. Então, assim, é um valor ínfimo perto dos benefícios que você acaba tendo com a realização da análise na área. Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo, falando se você já realizou uma análise de solo, quais que são a sua opinião sobre essa parte da coleta, se você sabe coletar, ou se você tem alguma dúvida, aí fique à vontade para estar deixando aqui embaixo. Qualquer mensagem, qualquer comentário aqui vai ser respondido, beleza? E aqui na tela tá as nossas redes sociais. Então, se você quer ter mais conteúdos como esse, conteúdos informativos ali, muito bacana, você pode estar acessando nosso Facebook, digitando lá Dari Tecnologia e Aplicação Agrícola, que você vai encontrar a nossa página, ou então pelo Instagram, que é o @DariBRAgro. Beleza? E não se esqueça de deixar o joinha e estar se inscrevendo aqui no canal. Ok, então, muito obrigado pela atenção. Até mais e tchau, tchau.